Olá, sou Vera Demoliner, estou aqui para fazer algumas pontuações a respeito da prova presencial. A prova presencial será aplicada para vocês na quinta e na sexta-feira. A turma que tem aula EAD de leitura e produção de texto na quinta-feira fará na quinta-feira. E a turma que tem aula na sexta fará na sexta, no mesmo horário da aula regular de vocês, ok? O primeiro assunto que nós abordamos no nosso curso foi o modelo comunicativo de Roman Jakobson. Complicado esse nome. Ele aborda os elementos comunicativos, os elementos da comunicação, os elementos essenciais para uma comunicação. O que ele quer com isso? Ele quer com isso que as pessoas que querem se comunicar, precisam prestar atenção nos elementos essenciais, porque se faltar um desses elementos, a comunicação fica prejudicada, fica interrompida, não fica clara e não há um processo comunicativo coerente. Então, ele apresenta alguns elementos essenciais, que ele chama de emissor, que é aquele que representa, que envia a mensagem, a pessoa que está enviando uma mensagem. O receptor, que é representado por aquele que recebe a mensagem, aquele que eu tenho como objetivo que entenda a minha informação, a minha mensagem. O código, que é o conjunto de palavras, no caso, se for uma mensagem oral ou uma mensagem escrita. Então, ela pode ser a escrita, pode ser a oralidade, pode ser uma imagem, pode ser um símbolo de trânsito, pode ser um noticiário. Então, é o código que eu vou usar para que o meu receptor entenda claramente a mensagem que eu quero transmitir. Por exemplo, um sinal de trânsito. Eu posso ter uma seta indicando, virando para a esquerda, virando para a direita. Se a seta estiver clara e se o meu emissor, o emissor com que eu quero transmitir a mensagem, entende aquele código, com certeza a comunicação será eficiente e a mensagem será transmitida. Então, o código é o meio que eu utilizo para que a mensagem seja transmitida e chegue até o receptor, saia do emissor e chegue ao receptor. A mensagem, que é propriamente dita, por exemplo, no caso da seta, a mensagem é virar à esquerda. Se ele vira à direita, ou porque ou ele não entendeu, ou ele não fez autoescola, ou ele não leu o manual de instruções da autoescola, ou a seta não está claramente pintada, não está desgastada e a mensagem não foi transmitida. Aí temos o canal, que diz respeito ao físico pelo qual a mensagem é transmitida. Por exemplo, se a mensagem é oral, eu tenho qual é o canal? Pode ser um televisor, um rádio, um telefone, uma imagem, também faz parte do canal. Qual é o canal que eu estou utilizando? E o contexto. Qual é o contexto? Se eu tenho uma seta no meio da rua, sinal que aquela seta está naquele contexto, daquela cidade, daquele país, na informação daquela rua, certo? Se eu estou contando uma história, qual é o contexto? Então, tem que perceber onde ela está inserida, porque eu posso usar o mesmo canal em contextos diferentes que modifica totalmente a comunicação ou a mensagem que eu quero passar, ok? Então, esses são os elementos essenciais, certo? Então, emissor, receptor, código, mensagem, canal e contexto. Isso é muito importante que vocês saibam na hora da prova, certo? E saibam na vida também, para que vocês prestem atenção na hora que vocês forem comunicar com alguém, for passar uma mensagem, escrever um texto. Meu texto tem emissor? Tem receptor? Qual é o canal que eu estou utilizando? Isso é importante na prática, ok? Segundo ponto que eu vou abordar na prova também é a questão das linguagem utilizada. Por exemplo, quais os tipos de texto? Se eu uso um texto, ela aborda uma linguagem cultural, uma linguagem histórica,
social, quais são as variações linguísticas que eu tenho no meu texto. Então, o texto, muitas vezes, fala, ele está falando errado. Não, não necessariamente ele está falando errado. Antigamente, as pessoas falavam vassoura, com B de bola. Agora, elas falam vassoura, com V de Vera, certo? Então, isso significa que quem fala vassoura está errado? Não, significa que ela não teve uma evolução, não acompanhou a evolução da língua, porque ela aprendeu desta forma. Então, nós temos que tirar esse estereótipo que as pessoas que falam com sotaque, que as pessoas que falam carregada, carro, carroça, caroça, elas falam errado. Não, existem variações linguísticas e que isso não significa que seja certo ou errado. Nós não estamos aqui falando da padrão da língua culta, estamos falando de variações linguísticas, que é a forma de falar diferenciada. Quem mora no sul tem um sotaque mais pesado, porta, no interior fala porta, aqui em Brasília a gente fala velho, né? Velho, velho, quer dizer, é uma forma de se expressar. Então, isso são formas de expressar que variam de pessoa para pessoa. Então, são as variações linguísticas, isso também é importante. Qual é a variação histórica? Histórica é isso que eu falei, da vassoura para a vassoura, ou melhor, da vassoura para a vassoura. Quer dizer, ela teve uma evolução. Lá no material de vocês lembram que cabelo era escrito com 2 L's, agora não é mais. Então, isso é uma variação histórica. Conforme o tempo foi passando, a língua foi evoluindo, certo? Ela ainda evolui. Então, quer dizer, ela acompanha a moda, digamos assim, certo? Demora, mas é uma variação linguística. Nós temos variações linguísticas cultural, que é a pessoa que tem um tipo de cultura, ela vai abordar o texto de maneira diferente com a pessoa que não tem aquele tipo de cultura. Temos a regional, que, por exemplo, no sul eles usam muito tchê, são expressões daquela região, então são regionais. E tem a histórica que foi evoluindo com o tempo, certo? Então, vale a pena recapitular esses pontos também. Saindo das variações linguísticas, nós vamos para a sintaxe. A sintaxe é aquela da estrutura da palavra, a estrutura da frase. Sujeito, predicado, verbo, complemento nominal, substantivo, artigo. Então, todas as classes gramaticais. Então, nós estudamos as classes gramaticais. O que nesse caso, seria importante vocês revisarem? Quais são os tipos de substantivos? Eu tenho substantivo abstrato, eu tenho substantivo concreto, masculino, feminino, plural, singular. Então, quais os tipos aumentativos, diminutivos? Então, tem vários tipos de substantivos. Adjetivos, advérbios, verbo. Então, qual a diferença de um verbo e de um advérbio? Qual a diferença de substantivo concreto e abstrato? Esse é um ponto muito delicado, né? Porque vento é abstrato, não é concreto. Então, para isso ficar bem claro, o que eles definiram? Concreto é tudo o que existe por si só. Exemplo, isto é um óculos. Este óculos precisa de alguém para existir? Não, ele existe por si só. Aqui, óculos é um óculos, certo? Independente de ele estar comigo ou não estar comigo, ele será um óculos. Então, isso aqui é concreto. Ele sempre será um óculos, certo? E o que são substantivos abstratos? São substantivos que dependem de alguém para existir. Exemplo, saudade. A saudade não existe por si só. Precisa de uma pessoa que sinta saudade para que a saudade exista, certo? Amor. Precisa de uma pessoa que sinta o amor para que o amor exista. Deixa eu pegar aqui que eu coloquei mais outros exemplos. Isso é uma questão muito importante. O que mais? Saudade, angústia, alegria, tristeza. A alegria não existe por si só. Ela existe se uma pessoa está sentindo alegria, certo? Então, quais são os substantivos abstratos? O que depende
de alguém, de uma pessoa que não existe por si só. Depende de outra pessoa ou de um ser para que possa existir, certo? E quais os substantivos concretos? Amigo é um substantivo concreto. Ele existe, o amigo, certo? Ele existe por si só, certo? Uma imagem existe por si só, ela precisa de uma pessoa para existir. Que mais? Um cachorro, um carro, o sol, a terra, o rosto. Isso são substantivos concretos. Vamos ver o que mais que tem nessa prova. Interpretação de texto, certo? Tem uns textinhos, umas imagens, você vai ter que interpretar. Eu vou pedir também que vocês transformem uma linguagem que não é padrão para a língua padrão. Uma linguagem que tem muitas gírias, que é usada uma variação linguística muito antiga, para você atualizar essas variações linguísticas. Mas é muito simples e se vocês dominam a língua portuguesa, dominam assim, conseguem fazer uma interpretação de texto, vocês também vão saber fazer essa interpretação. Outra questão também dentro de sintaxe é sobre o pronome oblíquo, certo? O emprego do pronome oblíquo na língua padrão. Por exemplo, na língua padrão, eu uso o pronome oblíquo em algumas situações. Por exemplo, quando eu tenho não na frase, o pronome oblíquo ele é atraído pelo não. Eu não falo não deixe-me, tá? Eu falo não me deixe. Por quê? Porque o não, o negativo, ele atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, sempre que tiver um não, você traz o pronome oblíquo. Em vez de falar não deixe-me, você traz não me deixe. Não o atinja. Então, sempre o pronome oblíquo fica perto do negativo. Esses são os casos mais assim que nós trocamos. Outra questão. Não inicia a frase com pronome oblíquo. Deixe-me. Se é a primeira palavra da frase, da oração. Em vez de falar me deixe, deixe-me. Agora, se tiver um não, não me deixe. Não inicia, a primeira palavra, o ideal é que não seja na norma padrão, na norma culta, que seja iniciada com o pronome oblíquo. Também o pronome oblíquo depois de verbos, certo? O correto na norma padrão é falar chame-o, vou chamá-lo, e não chamá-lo, vou chamar ele, certo? Vou chamar ele, vou chamar ela. Isso soa terrivelmente na norma culta. Então, sempre utilize chamá-lo, certo? E não chamar ele. É só um exemplo que eu estou dando para o vídeo não ficar muito extenso. Mas sempre quando tiver um verbo, uma conjugação de verbo, o correto é utilizar o pronome oblíquo em vez do pronome pessoal, certo? No caso reto, no caso ele, ela. Então, chamá-lo é o mais correto. É o mais correto? Não, é o correto. Porque na fala, muitas vezes a gente não fala assim, mas utilizando a norma culta é o correto. Deixa eu ver o que mais que eu quero passar para vocês. Eu já falei dos substantivos abstratos, já falei das variações linguísticas. Também a questão dos vícios de linguagem, né, que a gente tem. A gente fala assim, vou falar no celular. Não é correto falar no celular. Correto é falar ao celular, certo? Vou na praia. N-A, né? Na. Não, correto é falar vou à praia. Vou falar ao celular. É correto falar isso, mas a gente tem tanto vício de linguagem que a gente acaba falando, vou falar no celular, vou na praia, certo? Então preste atenção nesses pontinhos que também pode cair na prova, certo? E no mais,
são aquelas dicas que eu coloquei na mensagem, dê uma olhadinha lá. A questão do você utilizar a mesma palavra de formas diferentes. Por exemplo, verbo passar. Eu passei mal. Eu estou utilizando o verbo, por isso que a gente fala do contexto. Passei mal. Eu estou mal. Então, às vezes, a mesma frase num contexto diferente significa coisas diferentes, tem significados diferentes. Então, tomem cuidado no contexto, para analisar as palavras no contexto e não isoladamente, porque isoladamente uma palavra pode ser substantivo e pode ser verbo, certo? E dentro do contexto que vocês vão entender se aquela palavra é um substantivo, se é um advérbio, se é um verbo. Então, verifique o contexto. Nós não podemos falar que aquela palavra sempre será um verbo, porque pode ser que, dependendo do contexto, ela não seja um verbo, ela seja um substantivo. Então, muita atenção para o contexto, para que isso eu vou pedir para vocês, analisarem uma palavra dentro do contexto, qual é a classificação dela e como que ela muda alterando o contexto, certo? Desejo uma boa prova para todos, espero vocês, a turma de Sistemas de Informação, na quinta-feira, às 19h10, pontualmente. Antes da prova, eu farei uma retomada do que a gente viu, vou ler a prova com vocês, depois a gente começa a prova. Então, por favor, não se atrasem, procurem chegar exatamente no horário, que 19h10 a gente inicia a prova no horário noturno e 9h10 no horário matutino, ok? Na quinta-feira e na sexta-feira para as demais turmas também. Período da manhã, das 9h10 às 11h10 e no período da noite, das 19h10 às 21h10. São 2 horas de prova, é o suficiente. Então, procurem não se atrasar para que vocês façam uma boa prova com tranquilidade. Tenho certeza que todos farão uma excelente prova, porque eu confio no estudo de vocês e em tudo o que vocês fizeram até hoje. Boa prova, até mais!